Boa noite, equipe Caba Xadrez, tudo bom? Aqui quem vos fala é Dr. Beco e hoje mais um livrinho da série Take My Rooks, porque é muito divertido quando você vê o adversário sacrificando tudo para trás e indo para cima com o pouco que tem para tentar dar mate. Eu comentei no jogo anterior que existe um famoso que é o jogo imortal, né? É o que deu origem a essa temática. Esse jogo famoso é do Anderson, que é aquele grande jogador famoso lá de 1851, né? Ele jogou com Kieseritsky em Londres. Então vamos acompanhar esse famoso imortal das duas torres. Eu coloquei o gráfico aqui para você ver que durante o jogo existia um pedacinho ali. Se você olhar aqui à direita, existia um pedacinho de como é que se diz, defesa, né? Então não é um jogo analisado pela engine um jogo perfeito, mas a graça do xadrez é que não existe o jogo perfeito, né? A melhor engine também perde da próxima que vier, que é melhor que ela. Então nunca existe o jogo perfeito. A gente tem que parar com essa mania de falar que é o lance correto. Não existe lance correto, tá? Existe aquele lance que você enxerga, e a distância que você enxerga depende de quem é você. Então cada entidade, ser humano ou máquina, enxerga até aquele ponto. Enfim, chega de conversa e vamos lá. Começamos com um E4, E5 e olha o que apareceu na era romântica, né? O gambito do rei. Muito bem, gambito antigamente, ainda hoje a gente tem que falar isso. Gambito se prova que não é correto quando você aceita e ganha, entendeu? Se você recusa ou se você aceita e perde, é porque o gambito deu certo. Então, bispo C4, dama H4 cheque e rei F1. Nesse momento o rei branco já perde o direito a roque. É um jogo perigoso, né? E aí um B5. Esse lance hoje em dia não é muito usado não, né? Bispo toma B5. A ideia foi tirar o bispo dessa diagonal importante aqui. Cavalo F6. E aqui a partida de Swidrich e Swidericks, oh meu Deus, e Maroczy seguiu como F5, né? Isso foi em Viena, 1903. E aí cavalo C3, C6, bispo recua, F toma E, cavalo toma E, cavalo F6, cavalo F3, atacando a dama, dama H6 e dama E1, né? Uma partida um pouco melhor para as brancas. Mas aqui Kieseritsky resolveu jogar cavalos F6. Como essa é uma análise um pouquinho mais profunda, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu quero passar pela análise do livro e algumas dicas, né? Senão não tem graça assistir só os lances. Um outro lance jogado aqui foi na partida Anderson e Lowenthal em Londres, 1851, e saiu com G5. E aí seguiu cavalo C3, bispo G7, D4, cavalo E7, cavalo F3, dama e H5, né? Cavalo atacou. E aí um H4, H6 defendendo, E5, cavalo F5, rei G1. Tirar o rei desse possível cheque aqui de cavalo. E aí cavalo G3 atacando a torre, torre H2, e a partida seguiu também com um pouquinho de vantagem para as brancas. Então voltamos ao lance da partida, que foi cavalo F6. Aí seguiu cavalo F3 atacando a dama recuou para H6, e aí D3. Aqui
numa partida entre Rafael e Murphy, difícil achar jogador com o nome de Rafael, né? Rafael e Murphy em Nova York, 1857, seguiu na verdade cavalo C3, e aí G5 defendendo o peão. Esse peão aqui vai avançar e vai ter o ataque do bispo, né? D4, bispo G7 em fianqueto, H4 quebrando essa cadeia, cavalo H5, torre H2 e G4, cavalo G5, cavalo G3 cheque, e agora rei E1. Então essa ideia de rei E1 também vai ser utilizada mais para frente na partida, como variante, certo? Então nessa nossa partida seguiu D3, e aí cavalo H5 é um erro, né? O melhor aqui para o computador seria bispo C5, e já intervindo no centro, e talvez aí um D4 com bispo B6, tentando segurar essa casa aqui, que vai ser uma casa importante. Seguiu o cavalo H5, cavalo H4. Curiosamente as brancas são as consideradas aqui da partida imortal, né? As que jogaram melhor, mas esse cavalo H4 interroga, tem um errinho aqui de acordo com o computador. Dama G5. E agora, de acordo com o jogador das pretas, esse para ele foi o lance que o fez perder, né? Foi o erro decisivo, e para ele o melhor seria jogar G6, e aí seguiria talvez G4, cavalo F6, cavalo G2, dama H3, bispo toma F4 e cavalo toma G4, né? E a partida estaria um pouco melhor para as pretas aqui, né? Mas não foi o que ele jogou na hora. Ele jogou dama G5 e seguiu-se cavalo F5. Então C6. Agora, de acordo com os autores deste livro, que também analisaram a partida e comentaram, o erro fatal não foi o erro anterior que o jogador das pretas comentou após a partida, mas sim este erro aqui, este C6. De acordo com Seiravan e Minev, deveria ter sido G6, cutucando aquele cavalo. Seguiriam H4 cutucando a dama, dama F6, e a partida está equilibrada, mas seguiu-se C6 na partida. E aí G4. O computador não gosta muito desse lance, preferia bispo A4, mas segue a partida. Cavalo F6, torre G1 exclama, e aí C toma B5. Então, primeiro sacrifício aqui, um bispo, né? Aquele bispo que o peão tirou da frente aqui, né, que foi um lance B5, então você vê que ele não vai fazer falta. Por isso que nem se pensa muito em B5 hoje. E aí H4, cutucando a dama, dama G6, H5, dama volta para G5. Você vê que a dama está um pouquinho apertada ali, né? Dama F3, dois ataques nesse peão agora. E aí o cavalo G8. Ai, que hora para espirrar gravando. Então, o cavalo voltou para abrir um espaço para a dama. Bispo toma F4, atacando a dama. Dama F6, e aqui começa a aparecer a temática, né? Ainda não, porque o cavalo precisa se desenvolver, precisa de muita peça para pôr no ataque, para você poder entregar as duas torres e ganhar. E aí um erro, bispo C5. O computador realmente não gosta desse lance aqui. Aqui ele joga dama C6, e aí teria um A4, B4, cavalo B5, D6, cavalo de FD6, bispo toma D6, bispo toma D6, cavalo A6, defendendo essa casa. Ups. E aí G5, olha que ataque maluco. Ups.
né? Esses peões aqui estão perigosos, né? Cavalo E7, H6, cavalo G6, H toma G7. E a partida aqui está muito melhor para as brancas, independente de jogar a dama C6 ou o lance da partida que foi bispo C5. Então, seguindo, cavalo D5. E aqui, obviamente que o computador odeia esse lance, porque entregou aqui não só esse peão, mas as duas torres daqui a pouco. Um cavalo, dá uma interrogação aqui. O que o computador gostaria que fizesse aqui em vez disso? Porque aqui, depois desse lance, você vê que a avaliação cai para as pretas, né? O computador preferiria D4, por exemplo. Seguiria bispo F8, bispo E5, dama C6, cavalo toma G7, cheque, bispo toma G7, aí bispo B7, bispo toma H8. Então aqui você ganha uma torre, o rei está um pouco desprotegido, tem essa ameaça aqui de deslocar o cavalo e a dama invadir, mas está muito melhor para as brancas. Mas as brancas resolveram ir por outro caminho, cavalo D5, e aí dama toma B2 e aparece a temática do jogo. Agora bispo D6 com duas exclamações, e o computador odeia esse lance e fala que é horrível. O que o computador gostaria que fizesse aqui? Vamos ver. Salvar a torre, né? Mas aí não estaria no livro, não seria uma imortal. Então bispo D6, dama toma 1, rei E2 e bispo toma G1. Como é uma partida muito antiga, existe algumas bases de dados que diz que o bispo tomou aqui primeiro. Tá fora de ordem aqui o lance, qual torre foi tomada primeiro. Mas a gente segue aqui a pesquisa do autor desse livro, que olhou também na enciclopédia de xadrez e comentou esse detalhe. Então, depois de bispo toma G1, aí a análise já volta muito positiva para as brancas, não tem mais defesa. E5. Agora está ameaçando, cavalo toma G7, cheque, o rei cai para lá, e aí bispo para C7 é mate. Então, para defender, foi jogado cavalo A6, defendeu essa casa, mas não tem muito como defender, porque tem outro lado que o bispo pode ir. Então cavalo toma o G7, cheque, né? Lance único. Agora entrega a dama aqui. Então, na verdade, a imortal não foi só entregar as duas torres, não. Entregou aquele bispo lá no começo, entregou a dama agora, não tem como recusar. E aí o arremate, bispo E7 é checkmate. E com isso nós finalizamos aí mais uma partida no nosso canal. Agradeço a vocês aí pela diversão, pela audiência, e até uma próxima. Valeu!